Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 51. Nesse domingo e no próximo vamos tratar de 4 preocupações nesse período pós-pandemia. Hoje pela manhã vimos sobre a apatia, hoje à noite sobre a acomodação, próximo domingo sobre a arrogância e autossuficiência. Acomodação. E falamos de acomodar com o pecado e com o mal. E o texto que nos inspira, este belíssimo Salmo 51, Salmo de alguém que pecou e se arrependeu. Diz assim a palavra de Deus até o verso 17: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto de meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu estudaria. Não te agradas de holocaustos? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra e fala ao nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Preocupações desse tempo pós-pandemia, preocupações que assolam a cada um de nós, a igreja e a igreja deste tempo no Brasil e no mundo. A acomodação é um dos problemas dele, e Davi aqui nos mostra a respeito disso. Davi foi pastor de ovelhas, músico, poeta, adorador. A maioria dos salmos foi composto por ele. Servo de Deus, humilde no trato com as pessoas, sempre consciente de que Deus é o Senhor, mas ele também era pecador e falhou. Mas Davi tinha algo extraordinário. Ele sempre estava disposto a se arrepender. Por isso ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele foi considerado o maior rei de Israel. Ele é citado quase 60 vezes no Novo Testamento e Jesus veio da linhagem de Davi. Podemos conhecer Davi em 5 histórias. A primeira é a respeito de Davi contra Golias, um pequeno pastor de ovelhas contra um gigante soldado filisteu. A história conhecida de como ele pegou 5 pedras e uma funda, uma espécie de estilingue, e venceu Golias com o poder de Deus e com uma pedra. A segunda história é a respeito das muitas guerras que Davi teve que travar. Davi, é interessante que depois que ele deixa de ser pastor de ovelhas, e mesmo quando pastor de ovelhas, ele precisava enfrentar animais, como ele descreve, mas ele também teve que enfrentar guerras contra homens maus, contra exércitos, contra conspirações, contra o próprio rei Saul, que era seu aliado, mas foi contra ele.
muitas guerras. Mas é interessante como Davi tratou com Deus e com integridade e venceu todas elas. Davi também foi um rei com muitos desafios e com muitas conquistas. Foi Davi que conquistou Jerusalém. Se hoje você for em Israel, você vai ver aquela cidade ali que foi conquistada por Davi. Davi era um vil pecador. E a história de Betseba, que é descrita como este salmo é a resolução dela, permita-me fazer um rápido resumo dessa importante história. Davi estava no alto da sacada do seu palácio e viu uma mulher muito bonita. E a desejou, e a trouxe para casa, e teve então relações com ela, mas aquela mulher era casada com um soldado de Davi. Davi ainda assim consumou o pecado. Não suficiente de tão grande e grave erro, ele arquitetou uma forma de matar o marido dela, e mentiu, e arquitetou tudo aquilo, e o marido veio a morrer. Ele engravidou Batseba, e esse menino depois também veio a morrer. Davi foi confrontado por Deus, através do profeta Natã, e Davi se arrependeu dos seus pecados. Precisamos entender o que é isso e o que isso tem a ver com acomodação em nossos dias. A primeira coisa é pecador, a intenção do coração, é fraqueza, e é sobre isso que é a história de Davi. Pense, a vista do terraço era o único lugar que Davi não podia estar, porque ele era falho e sabia disso. Um olhar, foi apenas um olhar, e abriu o espaço desejado pelo diabo para que Davi caísse, e caísse muito feio. O pecado entrou no mundo pela desobediência em Adão, mas esse pecado e essa semente do pecado vem no coração do homem, por isso que está escrito, e é verdade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos mostra quando erramos, quando falhamos, nos avisa e praticamente nos sacode, dizendo que é errado. Se Davi tivesse prestado atenção, ele ouviria o conselho dos seus conselheiros, ele ouviria a situação em que ele se colocou, ele veria o tamanho da barbaridade em que ele se encontrava, porque todo aquele que permanece em Deus não vive pecando, não peca habitualmente, não gosta de pecar. Mas veja que um abismo leva a outro abismo, nos ensina a palavra de Deus. Eu listei 16 pecados de Davi. São eles: adultério, arrogância, cobiça, deslealdade, desobediência, devassidão, dolo, egoísmo, escândalo, fraude, hipocrisia, homicídio, libertinagem, luxúria, perversidade e vaidade. 16 pecados cometidos em tão poucos dias. Extraordinária a lista, se não fosse tão terrível. Parece que a cada pecado aparecia um outro maior, e a cada porta errada que ele abria, abriu uma dezena de outras erradas também, e a cada passo errado que dava, cada vez caía mais. Veja que um parasita bem pequeno pode destruir uma árvore frondosa. E tudo começou com o olhar de Davi. E então vem ao tema da nossa reflexão: acomodação ou cegueira espiritual. É mais ou menos quando que estamos tão imersos no pecado que não vemos que estamos no pecado. A melhor comparação, e eu já usei aqui ela no passado, é do cheiro ruim,
quem já viu um bom chiqueiro, ou melhor, um mau chiqueiro, aquele chiqueiro de roça mesmo, aquele de fundo de quintal, fede, e como fede? Você já teve uma experiência de dar banho em porco? Ah, meus irmãos, é uma experiência que não se esquece na vida. Que cheiro ruim! E o problema não é dar banho no porco, é horas depois, ele está com o mesmo cheiro ruim. O problema é quando você trabalha no chiqueiro e não sente mais o cheiro ruim. Isso é acomodação, é cegueira espiritual. Isso tem acontecido em nossos dias. Estamos tão acomodados com o pecado que não achamos mais estranho. É interessante que um dos primeiros filmes feitos foi em Paris, ainda na França antiga, quando então foi um filme de cerca de 1 minuto e pouco, de um trem vindo na direção da câmera. Naquele tempo, eles nunca haviam visto um filme. A qualidade era horrível, a condição péssima, mas eles estavam numa sala fechada e apareceu na tela então um trem vindo na direção deles, em preto e branco, cheio de falha. E diz a história que quem assistia aquele filme levantava e saía correndo de medo do trem que estava vindo na direção deles. Porque naquele tempo os filmes eram raros e tudo aquilo parecia novidade. Passado alguns anos e nos dias de hoje, o que vemos e ouvimos na internet, na TV, o que recebemos em nossos celulares, o que vemos todos os dias, é impressionante a quantidade de pecado condensado que entra todos os dias em nossas casas, em nosso celular, no dia a dia. Esse pequeno e útil aparelho, como ele tem sido tomado por todo tipo de pecados, e como nós não nos escandalizamos mais com eles, como nós nos acostumamos a ver todo tipo de erro, de falha, de imoralidade e amoralidade, quando a moral inclusive é deixada de lado, e nos acomodamos. Isso aconteceu com Davi. Preste atenção. O pecado fica diante de você. O Salmo 51 nos mostra isso, especialmente no verso 3. O meu pecado está sempre diante de mim. Está escrito, ele está aqui sim, diante de nós. Pecamos contra Deus. Este lamento é muito claro. O pecado é contra Deus primeiro, depois contra si mesmo e depois contra o próximo. O pecado é acompanhado da tristeza. O verso 12 mostra, e ele pede que seja restituída a alegria. Sabe por quê? Porque o pecado pode te dar um prazer instantâneo e momentâneo, mas uma tristeza permanente e contínua. Não conseguimos orar, não conseguimos ler a Bíblia, não conseguimos adorar. Não conseguimos estar na casa de Deus e nem conseguimos levantar os nossos olhos para o Senhor quando pecamos. Um pecado sempre será o empecilho na sua comunhão com Deus. E o pecado marca a sua vida, como marcou a de Davi. Tanto pecou que se sentiu confortável com o pecado. Lembrem daquela lista, 16 pecados? E ele não percebeu nenhum deles. Mas quando nós mesmos somos confrontados com nossos pecados, especialmente quando estamos cometendo os pecados, é interessante como nós também não vemos, como ficamos cegos, como ficamos acomodados. Do alto do seu trono, Davi, na realidade, estava num calabouço, até em cima de pecados. Talvez o maior pecado da maioria das pessoas seja colocar Deus em segundo lugar
inclusive nos pequenos detalhes da vida. E isso acontece quando nos acomodamos com o pecado, quando deixamos Deus em segundo lugar, quando deixamos Deus de lado, quando deixamos Deus fora disso. Nós estamos nos acomodando e desejando ficar acomodados. Achamos normal o que deve ser escândalo. Achamos absolutamente comum o que está fora dos caminhos de Deus. E isso é muito mal. Para isso, meus irmãos, 5 preciosas lições. Não se acostume e nem se acomode com o pecado. Se você for no Rio de Janeiro hoje fazer uma visita de turismo, faça, é uma cidade muito bonita. Mas se você for conversar com um bom carioca e estiver tendo um tiroteio naquele momento, você vai ouvir de muitos deles assim: não, está longe o tiroteio. Ele nem está tão preocupado de tantos tiroteios que houve. Se acostumou, se acomodou. Não se acostume, não se acomode, não faça isso. Pessoas boas também erram, infelizmente. Davi, eu falei todas as qualidades de Davi, mas Davi errou. Eu posso falar as qualidades de cada um de vocês, das minhas, mas nós somos pecadores. Pessoas boas também erram, infelizmente, e devemos lutar para não errar. Ninguém está isento de pecar, nem de se arrepender. Às vezes ouço quando alguém erra e diz: todo mundo erra. Sim, isso é verdade, mas todos podem se arrepender. Continue a frase: se você porventura estiver em pecado, todos pecaram, mas todos podem se arrepender, inclusive você. Todos podem se arrepender. A igreja é um lugar de pessoas arrependidas. Lembremos disso. A igreja não é um museu de santos, é um lugar de pessoas arrependidas, que foram resgatadas por Jesus Cristo. E não existe maior amor do que esse, do que amar uma pessoa que se perdeu. Cito um autor que falava a respeito disso. Não existe maior amor do que amar uma pessoa que errou, que se perdeu, que está longe e que pode voltar. E Jesus Cristo tem esse amor, e Ele nos amou. E por isso, meus irmãos, dou graças a Deus, porque nós, pecadores, fomos resgatados por Jesus Cristo, Salvador, para ter a vida eterna e nele viver. Arrependidos que somos das nossas faltas, prosseguimos firmes com o nosso Senhor. Tendo o Espírito Santo que nos guia e nos convence do pecado, da justiça e de todo o mal, assim nos desviamos, assim nos arrependemos, assim não nos acomodamos, e unidos em Cristo e somente em Cristo continuamos. Por isso, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Por isso, Jesus Cristo veio ao mundo para perdoar. Por isso, você que carrega uma enorme culpa de pecado na sua vida, Jesus Cristo veio para tomar essas suas dores e as tomou naquela cruz. Jesus Cristo veio para transformar a cada um de nós e para nos incomodar e deixarmos de nos acomodar e voltarmos nossos olhos para o céu e resgatar a alegria do viver simplesmente por Jesus e nele crer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, foi a oração do salmista, e Deus criou. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, e Ele quer criar, Ele quer resgatar,
E embora falemos da tristeza do pecado, falemos mais ainda da alegria da salvação e do perdão. E embora possamos viver num mundo tenebroso e escuro, tenhamos a luz de Cristo em cada vida aqui, em cada palavra, em cada voz, em cada olhar, em cada culto, em cada oração, em cada respirar. Como é bom olhar para Deus, arrependidos, e entregar nossas vidas a Ele, e Ele sempre, sempre pronto a nos perdoar. A solução definitiva é: creia em Cristo, viva com Cristo, viva como Cristo. Porque no nome do Senhor Jesus podemos adorar, podemos viver, podemos celebrar. Vamos ficar de pé e vamos cantar.